15. Muito boa noite. Muito boa noite, boa noite. Muito boa noite nessa segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. Nosso programa O Homem Espírita, de número 15. É isso aí, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado, boa noite, graças a Deus. Nosso programa O Homem Espírita, aqui pela Associação Espírita Caritas, nosso programa de número 15, nessa segunda-feira, graças a Deus. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos, espíritos benfeitores, coordenadores desse projeto, desse programa, já presente aqui conosco. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os irmãos que são conduzidos até aqui a esse momento, os nossos irmãos encarnados, desencarnados, que são conduzidos até aqui a esse momento de estudo, momento de aprimoramento da nossa intelectualidade, momento de evoluirmos espiritualmente, amadurecermos moralmente, para que a gente possa, de maneira mais fortalecida e mais iluminada, enfrentar as nossas provas e as nossas expiações. O programa O Homem Espírita é um programa aqui da Associação Espírita Caritas, que tem como objetivo, que tem como intenção mergulharmos um pouco mais na doutrina, no conhecimento da doutrina espírita. Então, para nós, para nós que somos engajados, para nós que estamos aí envolvidos, para nós que acreditamos que somos espiritistas, nós somos aí envolvidos, estamos envolvidos com a doutrina espírita, nós precisamos de seguir uma das condições, uma das leis colocadas para nós através do Mestre Jesus, que é a lei do desenvolvimento, a lei do progresso. Precisamos de trabalhar por isso, pela lei do progresso, e precisamos de dar então vazão à nossa intelectualidade e também amadurecermos moralmente. Por quê? Para que a gente possa aprender a controlar as nossas más paixões, para que a gente possa aprender a controlar aquilo que é exagerado em nós, não é assim? Então, por isso, esse mergulho, por isso esse programa, por isso esse projeto, aqui o Homem Espírita, através da Associação Espírita Caritas, para que a gente possa, então, amadurecermos um pouco mais, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, para que a gente possa, então, aprimorar esse conhecimento e aí, então, a partir desse aprimoramento, nos fortalecermos um pouquinho mais, ok? Nos outros programas, nós falamos sobre a doutrina espírita, falamos como ela foi, como que ela apareceu, como que ela foi conduzida, pelo nosso professor Rivail, pelo nosso Allan Kardec, nosso irmão Allan Kardec, como que ele se tornou Allan Kardec, quais que foram as obras, as obras básicas da doutrina espírita, não é assim? Nos outros programas, então, nós fizemos todas falamos sobre essa introdução da doutrina espírita. Depois, já entramos, então, trabalhando o primeiro livro, a primeira obra básica de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos lendo o livro dos Espíritos, fazendo uma leitura comentada, para que a gente possa ir aprendendo e mergulhando um pouco nesses ensinamentos.
Eu trago aqui o meu conhecimento, trago aqui a minha experiência, trago aqui os meus estudos. Não sou nenhum doutor da lei e doutrina espírita, não sou nenhum doutor da doutrina espírita, né? Não sou nenhum historiador, não sou nenhum professor da doutrina espírita, né? Muito antes, pelo contrário, sou um trabalhador. Sou um trabalhador da doutrina espírita, sou alguém que vem passando pela reforma íntima, né? A nossa reforma íntima, ela é profunda, não é? E a doutrina espírita é para nós reveladora e consoladora, então ela nos ajuda a entendermos a nossa reforma íntima, né? Ela nos ajuda a entender essa nossa trajetória, facilita um pouco para nós esse entendimento. Não significa que facilita a nossa vida, não significa que a vida fica mais tranquila, muito antes pelo contrário, não é? Muito antes pelo contrário, a vida ela continua com as suas provas e expiações. No entanto, nós passamos a entender um pouco mais, a nos envolvermos com esse processo, a entender esse processo de evolução, que é uma lei divina, a lei do progresso. Todos nós estamos evoluindo, todos nós estamos progredindo. Nenhuma ovelha será deixada para trás. Está lá no Evangelho, não são palavras minhas, são palavras do próprio Mestre Jesus. Nenhuma ovelha, nenhuma, é dito lá no Evangelho, nenhuma daquelas ovelhas que foram deixadas, que foram definidas por meu cuidado, ficarão para trás. E o nosso Mestre Jesus é o nosso governador, é o nosso irmão mais velho, é o governador desse planeta Terra, ele é o governador desse nosso universo. Então, não serão deixadas ninguém para trás. E nós estamos em progressão, nós estamos em evolução. Então ele estará sempre, amém, amém. Thalisa está comentando ali, amém, exatamente. Ninguém será deixado para trás, ninguém, não é? Então, nós que estamos nesse processo evolutivo, qual é a nossa parte? Qual é o nosso cuidado? O nosso cuidado, então, é cuidar dessa luz que foi colocada dentro de nós. Todos nós recebemos a luz divina, a luz do Mestre Jesus, a luz do Espírito. Todos nós recebemos a luz do Consolador, não é? Todos nós recebemos em nós a luz divina. Está lá no Evangelho, não se coloca a candeia debaixo do alqueire. Então a luz precisa de iluminar. E para que ela possa iluminar cada vez mais, para que ela possa se potencializar com a sua potência, ela precisa então de evoluir também. Então nós precisamos de desenvolver o nosso intelecto, precisamos de desenvolver a nossa razão, precisamos de desenvolver a nossa fé, a fé verdadeira, precisamos de fazer a nossa parte, precisamos de amadurecermos moralmente, não é? Desenvolvermos intelectualmente, amadurecermos moralmente. E para isso, nada melhor do que o estudo, a prática, não é? O envolvimento, trazer para a nossa existência esse cuidado, trazer para a nossa existência essa prática, não é? Agora há pouco nós acabamos de fazer a live dos caminhos de Paulo, né? Estávamos vendo lá uma passagem lá da carta aos Romanos, no versículo 14, no capítulo 1 das cartas aos Romanos, Paulo colocando lá no versículo, eu sou devedor, né? E a gente aprendeu lá hoje, o que significa isso? O que significa sermos devedores, não é? Quando Paulo coloca lá para os romanos, eu sou devedor, o que significa isso no nosso comportamento? Nós todos somos devedores, todos nós que estamos aqui na Terra, nós somos devedores nas nossas relações humanas.
dentro dos sistemas que nos influencia, dentro do sistema familiar, dentro do sistema escola, trabalho, escola, dentro do sistema amigos, dentro do sistema onde eu estou vivendo, né? A rua, a casa onde eu vivo, a rua onde ela está instalada, o bairro, a cidade, o estado, o país, todos esses são sistemas que influenciam na nossa vida. Então, qual é a nossa relação com esse sistema? É uma relação de devedor, é uma relação de dívida. E nós devemos o quê? O que nós devemos um para o outro? Nós devemos a prática das leis divinas. Nós devemos a prática das leis divinas, nós devemos o controle das nossas más paixões. Qual delas a mais importante? Qual das más paixões a mais importante nós devemos tomar cuidado? Orgulho, ego, a vaidade, não é? Que é o critério primeiro para estarmos aqui. É o primeiro critério para estarmos aqui encarnados no planeta Terra, o orgulho. Estamos todos aqui porque somos orgulhosos. Uns mais, outros menos, todos nós somos orgulhosos, não é? Quem é aquele que acredita que não é, vai desaparecer daqui a pouco e aparecer em outro orbe. Fica tranquilo, né? Você está no lugar errado na hora errada, não é? Fica tranquilo. Então, estamos aqui por causa disso. Então, esse processo de evolução, de experienciar o nosso desenvolvimento, o nosso intelectual, desenvolvermos intelectualmente, amadurecermos moralmente, faz parte da nossa prática evolutiva, não é? E precisamos trazer isso para dentro do nosso coração. Como Paulo diz, importar o Evangelho para dentro do nosso coração. Por quê? Porque o Evangelho, não é? Esse manual de conduta para a nossa vida, ele é o próprio Jesus. Ele é a própria pessoa de Jesus em nossa vida. Então, trazendo ele para dentro de nós, nós trazemos a própria imagem do Mestre Jesus, essa própria divindade para dentro do nosso coração. Então, importar o Evangelho para dentro da nossa vida é trazermos o Evangelho para dentro de nós. É trazermos o nosso próprio Jesus. E por que o Evangelho é considerado manual de conduta? Todo o Evangelho, o Novo Testamento, alguns livros, a Bíblia, o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, ele é o código de conduta para a nossa vida. Como é que eu preciso viver? Vá ali no Novo Testamento, que está tudo descrito, ipsilíteres, palavra por palavra, está ali escrito o que você deve fazer. E a nossa doutrina espírita? A nossa doutrina espírita, por que ela é consoladora e reveladora? Porque ela tem o manual de conduta comentado, não é? Qual que é o manual de conduta comentado? O segundo livro da obra básica de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho, são as palavras do Mestre Jesus comentadas, esclarecidas, explicadas pelos espíritos codificadores que ajudaram Allan Kardec. Então, observe, é o nosso manual de conduta comentado. Você quer alguma coisa melhor do que isso? Não é? O manual de conduta comentado ainda, explicado, para nos ajudar a saber o que precisamos de fazer, que leis são essas que nós precisamos de seguir. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção aqui com o programa O Homem Espírita, é trazermos esse esclarecimento para nós espiritistas, para nós que estamos aqui nesse processo evolutivo. No nosso encontro de segunda-feira passada, aqui no Livro dos Espíritos, nós já tínhamos alcançado o livro 2º, capítulo 1 do livro 2º, não é? O mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Estamos lendo o capítulo 1, começamos lá na questão 76 e chegamos até a questão 106. Essas últimas questões falando sobre a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, vem trazendo esse capítulo,
vem trazendo como é que é a abordagem, a classificação, o ordenamento, né, desse processo evolutivo. Exatamente desse processo evolutivo. Então, fazendo um pequeno, né, um resumo rápido, os espíritos são classificados, nós, espíritos, não é? Não só os desencarnados, mas também os encarnados, né? Nós também nos consideramos nessa classificação, não é? Então, os espíritos são classificados da seguinte maneira. São classificados em 3 ordens. Terceira ordem, espíritos de terceira ordem, espíritos de primeira ordem, segunda ordem e espíritos de primeira ordem. Nessa classificação, dentro desse ordenamento, terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem, nós temos classes, ok? Então eles ainda se dividem em classes. Na terceira ordem nós temos as 5 primeiras classes. Na segunda ordem nós temos nós temos mais 4 ordens, não é? Vamos conferir aqui, 10ª, 9ª, 8ª, 7ª e 6ª classe. Isso. Na segunda ordem nós temos a 5ª classe, 4ª classe, 3ª e 2ª classe. Exatamente. E na primeira ordem a primeira classe. Então são 10 classes, não é? Eles são ainda subdivididos em 10 classes nestas 3 ordens. E na nossa aula, no nosso encontro de segunda-feira passada, nós então fizemos o estudo dos espíritos da terceira ordem, com estas 5 primeiras classes. Os espíritos de terceira ordem são aqueles considerados espíritos imperfeitos. Os espíritos de 10ª classe, espíritos impuros. Os espíritos de 9ª classe, os espíritos levianos. Os espíritos de 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios. Os espíritos de 7ª classe, os espíritos neutros. E os espíritos de 6ª classe, os espíritos batedores e perturbadores. Não é? Qual é a classe que nós somos considerados? Espíritos de terceira ordem. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Por isso estamos aqui na Terra, por isso ainda estamos aqui nesse processo evolutivo, não é? Hoje, então, nós vamos começar aqui na questão 107, conhecermos um pouco mais dos espíritos de segunda ordem, ou seja, os bons espíritos. Qual é a predominância, qual é a característica primária dos espíritos de segunda ordem? É a predominância do espírito sobre a matéria. Os espíritos de terceira ordem, naturalmente, é o contrário disso. Qual que é a predominância dos espíritos de terceira ordem? A matéria sobre o espírito. A ausência da bondade, do desejo de bondade no coração. A propensão do mal, isso os espíritos de terceira ordem. A propensão do mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, todas as más paixões que lhes são consequências. A predominância dos espíritos de segunda ordem é
o espírito, a predominância do espírito sobre a matéria. Ou seja, não existe esse desejo da materialidade, não existe essa necessidade da materialidade, não existe esse apego à materialidade, às coisas materiais da vida. Apego de toda ordem, apego de toda circunstância, não é? Apego ao financeiro, apego à alimentação, apego às coisas da terra, apego às relações, apego de uma maneira geral, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é palpável. Qual outro critério? Qual a outra predominância dos espíritos de segunda ordem? A predominância do desejo, o desejo do bem nos corações, nos pensamentos, o desejo do bem. Então, ou seja, não é simplesmente fazer o bem, mas o desejo é pensar de forma bondosa, pensar de forma benevolente, não é? Então, esses são os critérios primários, não é? A predominância dos espíritos de segunda ordem. É para lá que nós estamos evoluindo. Quando nós falamos em evolução, pode surgir essa pergunta, né? Ah, mas nós estamos evoluindo para onde? Não é? Se nós olharmos para as nossas escolas, não é? Nós entendemos bem a evolução. Ensino primário, educação primária, não é? Aí vem o ensino fundamental, 1 e 2, depois vem o ensino médio, depois vem a universidade. Aí nós temos lá a graduação. Aí terminamos a graduação, nós temos a pós-graduação. Na pós-graduação nós temos especialização, nós temos MBA, nós temos mestrado, nós temos o mestrado profissional, nós temos o mestrado acadêmico, nós temos o doutorado, nós temos o pós-doutorado, não é? Nós temos as cátedras, né? As cátedras, né? Então, se nós olharmos para as escolas nossas, é fácil a gente entender. Nós, enquanto espíritos, então, nós precisamos de olhar para esse processo. Qual é a nossa evolução? Nós estamos evoluindo de que maneira? Então é isso. Nós evoluímos de espíritos de terceira ordem para espíritos de segunda ordem, para espíritos de primeira ordem. Ah, César, nós chegamos a espíritos de primeira ordem? Sim. Nós temos uma vida inteira. Claro que não essa existência, não é? Claro que não é nessa existência. Nós estamos há várias existências caminhando nesse processo evolutivo. E, queridos, segundo os meus estudos, segundo as minhas percepções, eu posso afirmar para vocês, cada existência nossa é um passo na direção dessa evolução, viu? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Nós temos uma vida inteira, né? Nós somos espíritos milenares, nós somos espíritos que estamos vindo desde a nossa criação, aprendendo, evoluindo, dando um passo de cada vez neste processo evolutivo, nesse progresso, que é uma lei divina, que é uma lei universal, a lei do progresso. Todos estão evoluindo, todos. Ninguém está parado. Uns mais lentos, outros mais rápidos, uns mais ágeis, outros menos ágeis. No entanto, todos estão evoluindo. Qual que é o critério dessa evolução? Então temos aqui. Na medida em que nós vamos desapegando da matéria, na medida em que nós vamos
aprimorando o nosso poder de pensamento, aprimorando a nossa forma de pensar, aprimorando o cuidado, o controle das nossas más paixões. César, o que são más paixões, César? Orgulho, ego, vaidade, ódio, inveja, ciúme, temperança, impaciência, não é? Tudo isso, medo, raiva, tristeza, amor, não é? Tem gente que não sabe, né? Amar. Segundo Santo Agostinho, segundo São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que são dois filósofos antigos, né? São dois doutores da igreja, são dois doutores estudiosos das doutrinas, né? Principalmente espíritos codificadores que ajudaram Allan Kardec. Então, segundo esses espíritos já elevados, espíritos de primeira natureza, de primeira ordem, não é? Segundo estes, eles colocam o seguinte: o que são más paixões? Tudo aquilo que é exagero em nossa vida. Tudo aquilo que é exagero em nossa vida. A partir de quê? Tudo aquilo que é relacionado às nossas necessidades e aos nossos sentimentos, tudo aquilo relacionado às nossas necessidades e aos nossos sentimentos, que se torna exagerado em nossa vida, se tornam más paixões. Ok? Então, essas são as nossas más paixões. Então, tudo aquilo que nós não controlamos. Ah, César, então significa que se eu controlar o orgulho, se eu controlar o ego, ele é benéfico? Ele é benéfico. Ele, funcionalmente, tudo aquilo relacionado ao meu sentimento e às minhas necessidades, bem controlado, bem educado, eles são benéficos, de maneira funcional. O que nos prejudica é a desfuncionalidade desses sentimentos e dessas necessidades. Se tornam más paixões. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos orgulhosos demais, porque nós somos egoístas demais, nós somos vaidosos demais, nós temos raiva demais, nós temos ciúme demais, nós temos inveja demais, não é? Tem uma filósofa, né, brasileira, a Lucelena, que ela tem uma fala dela muito interessante, né? Nós, seres humanos, nós estamos acostumados a viver na lama. E quando alguém consegue sair da lama, aqueles que ficaram na lama ainda jogam lama naquele para ele continuar sujo. É muito interessante essa fala dela, né, da Lucelena, né? Então, assim, nós estamos aqui porque nós somos orgulhosos demais, nós não sabemos, nós temos muito apego à materialidade, nós não sabemos pensar de maneira benéfica, nós não conseguimos achar bom a evolução do outro. Não é assim? Nós não conseguimos pensar de forma benéfica para o outro. Nós olhamos para os nossos irmãos e nós não conseguimos ficar contentes com o desenvolvimento do outro, a benéfica do outro. Sempre o outro, né? Sempre o outro está ficando bem, aí a gente coloca a culpa, a gente julga. Não é assim? Nós nunca temos primeiro no nosso pensamento um pensamento bondoso, um pensamento benéfico. Nós não conseguimos exercitar em nossos corações, não é? Esse pensamento benéfico sobre o outro. Então, aí é que estamos, nós estamos nesse processo evolutivo, não é? Nós estamos nesse processo de evolução agora. Precisamos de estar atentos a esse processo. Precisamos de estar pensando, precisamos de estar despertos, precisamos de estar atentos. Por quê? Se nós não agilizarmos esse processo, nós continuaremos em mundos de provas e expiações. Nós não mudamos de nível, nós não passamos de ano. As provas, não é? As provas e as expiações estão aí, para que nós possamos passar de ano. E aonde que são as primeiras provas, as primeiras dificuldades? Com aqueles que nós estamos juntos, com aqueles que nós estamos reunidos, nas nossas relações humanas.
a partir das nossas relações familiares. Relações familiares, relações de escola, trabalho-escola, relações com os amigos, os lugares onde eu frequento, e assim sucessivamente. Por isso Paulo coloca lá na carta aos Romanos, eu sou um devedor. Então ele já se posicionou lá, né, e nós precisamos de aprender com isso. Nós somos devedores. O que nós devemos? Nós devemos as leis divinas ao outro, ao nosso próximo, ao nosso irmão. Nós devemos a caridade, nós devemos o amar ao próximo, nós devemos o amar aos meus inimigos, nós devemos fazer pelo outro aquilo que eu quero que faça comigo. Nós devemos a lei do amor. Que amor é esse? O ágape, não é? Amor e caridade. O ágape nós podemos ler tanto como amor como caridade, não é? Então que amor é esse que nós devemos? O ágape. É esse desejo do bem pelo outro, que é dito aqui como predominância na segunda ordem, os bons espíritos. Então, para nos tornarmos bons espíritos, primeiro, controlar as nossas más paixões. Equilibrar as nossas más paixões. Segundo, cumprir com a lei, não é? Cumprir, exercitar a lei. Fazer isso como filosofia de vida, para que a gente possa avançar na nossa jornada. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão em razão com o adiantamento que alcançaram. Uns têm ciência, os outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber às qualidades morais. Os mais avançados reúnem o saber às qualidades morais. Percebem? Reúnem o saber, ou seja, a intelectualidade, o conhecimento, às qualidades morais. Então são duas questões extremamente, são dois elementos extremamente importantes na nossa vida, no nosso progresso, no enfrentamento das nossas provas e expiações. São dois elementos extremamente importantes no processo de enfrentamento das nossas provas e expiações. A intelectualidade, eu estudar, eu conhecer, eu aprimorar o meu conhecimento. No entanto, aprimorar também a lei moral. Qual é a moralidade? Qual é o desenvolvimento moral? Praticar as leis divinas. Praticar, por exemplo, a caridade. Praticar a fé verdadeira, a fé confiante, não é? Nós vamos falar na carta de Paulo aos Romanos, na próxima segunda-feira, nós vamos entrar nesse ponto, né? Onde Paulo fala lá na carta aos Romanos, fala para os romanos, não é? O justo viverá da fé. O que significa isso? O justo viverá da fé. Nós vamos mergulhar nesse tema na nossa próxima segunda-feira. Então, qualidade moral é exatamente exercitarmos, colocarmos em prática a lei divina. Na medida em que conseguimos colocar em prática a lei divina, nós conseguimos o adiantamento moral, nós conseguimos o avanço. César, intelectualidade garante o desenvolvimento moral? Não. O desenvolvimento moral ajuda na intelectualidade? Você precisa da intelectualidade. Você precisa de entender, você precisa de saber, você precisa de conhecer para que você precisa de conhecer da lei divina, não é? No nosso caso particular, nós precisamos de conhecer da doutrina espírita. Por que conhecer da doutrina espírita? Porque ela é reveladora, ela é consoladora, ela traz para nós todas as explicações necessárias e possíveis para a gente poder entender como avançar na nossa vida. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam
mais ou menos, segundo a sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos, os espíritos de primeira ordem. Estamos aqui falando dos de segunda ordem. Compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de serem feitos. O amor que os une é para eles a fonte de uma inefável bondade, que não se altera nem pela inveja, nem pelos remorsos, nem por nenhuma das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar, até que tenham alcançado a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida aqueles que se tornam dignos disso e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-la. Então, olha, na nossa existência, na nossa vida, né, nessa existência, durante toda a nossa vida, mas nessa existência, nós temos auxílio dos bons espíritos. Nós temos auxílio dos bons espíritos. Por isso é importante pedirmos ajudas a eles, não é? Pedindo ajuda a eles, nós estamos nós estamos nos protegendo, nós estamos pedindo ajuda, né, humildemente, nós estamos pedindo essa ajuda. Para eles nos ajudarem, eles estão se aprimorando. Olha que bacana isso, não é? Olha que importante isso quando nós esse pensamento de auxílio de maneira comunitária, não é? Por que é importante você ir na casa de oração tomar um passe? Por que é importante você frequentar a casa de oração regularmente? Por quê? Você está ajudando aqueles espíritos de terceira ordem serem acolhidos. É também uma ajuda. Aqueles que por acaso estão influenciando a sua existência, aqueles que por acaso ainda conectados à materialidade, aqueles ainda apegados à materialidade que não têm o desejo do bem, que estão aí à disposição de maneira inteligente ou não, a fim de nos prejudicarmos, aqueles que estão aí a fim de dificultar a nossa progressão, eles são irmãos. Eles precisam de ajuda. Eles precisam do nosso auxílio. Então observem, nem tampouco estes, considerados obsessores, não podem ser marginalizados, como nós marginalizamos os nossos irmãos aqui na nossa existência. Nem mesmo eles. Nós devemos o respeito a eles, porque eles são ainda espíritos que não evoluíram ainda suficientemente, que não alcançaram ainda suficientemente a evolução que precisa. Observem isso, como isso é importante. Então, por que é importante nós irmos lá, frequentarmos a casa de oração, frequentarmos o nosso centro, frequentarmos lá o nosso local de evangelização, não é? Frequentar as reuniões abertas, não é? Por que é importante? Nós estamos auxiliando, nós estamos ajudando aqueles espíritos. Nós estamos conduzindo eles até lá, porque eles vão na nossa cola, não é? Chegando lá, eles são recebidos pelos trabalhadores, pelas falanges de espíritos bons, por aqueles que estão lá aguardando, não é? Para poder recebê-los, para poder encaminhá-los
às escolas, aos hospitais, às câmaras de cuidado. Todos eles são encaminhados, todos aqueles que querem, todos aqueles que entendem que precisam, todos aqueles que se permitem a esse cuidado, eles são encaminhados. Eles são conduzidos aonde que precisa ser conduzidos. Eles são conduzidos às colônias que estão também os aguardando. Nós temos várias colônias, não é, distribuídas em todo o nosso ambiente espiritual, né? Em todas as cidades, em todas as, né, no nosso, né, acima de nós estão as nossas colônias espirituais, não é assim? Então são conduzidos até lá as colônias, conduzidos às escolas, conduzidos aos hospitais. Então, nós irmos tomar um passe, por exemplo, ajuda a encaminhar aqueles que precisam de ser encaminhados. Por isso, nesse instante, por isso, nesse momento, lá, quando você estiver lá na casa de oração, quando você estiver lá assistindo o Evangelho, quando você estiver lá tomando o seu passe, você estar de maneira lúcida, de maneira inteligente, de maneira fervorosa, conectado aos trabalhadores espirituais, conectados ao Mestre Jesus, conectados aos bons espíritos, pedindo esse cuidado, não é? Louvando esse cuidado àqueles que precisam de ser cuidados, aqueles que foram encaminhados até lá, aqueles que ainda estão resistentes, aqueles que não se permitem ser acolhidos, ainda resistentes a esse movimento. Então, percebe? É dessa forma que nós precisamos de agir internamente, não é? Observe como espíritos suscitam bons pensamentos. Então, estes bons espíritos nos inspiram nos bons pensamentos. E aí, então, é importante também dizer das nossas frequências do pensamento. Por isso, gente, tão necessário, por isso tão importante na nossa vida a nossa forma de pensar. Por isso o cuidado que nós devemos ter relacionados à nossa forma de pensar. Por isso essa importância. Conforme a nossa forma de pensar, nós nos conectamos com os espíritos, com os bons espíritos. Se nós mantivermos boas frequências com o pensamento, sem julgamento, pensando no bem, não é? Nada disso é utópico, gente. Nada disso é utópico, isso é possível. É você treinar o seu pensamento, você mudar a maneira de ver as coisas na sua vida, maneira de você pensar diferente, a forma de você pensar, a forma em que você se conecta. Você se conecta em programas bons? Você se conecta com bons filmes na televisão? Você se conecta com boas músicas? Com músicas de relaxamento, com músicas de meditação, com músicas poéticas? Você se conecta com bons livros? Com livros poéticos? Você se conecta com bons pensamentos? Você conecta com boas pessoas? Ou você se conecta com novelas, com reportagens ruins na televisão? Você se conecta em ficar mandando mensagens de WhatsApp de todo jeito? Você recebe uma notícia ruim e você já quer mandar essa notícia ruim para todo mundo? Você se conecta com as redes sociais o tempo todo, né, durante o seu dia? Você se conecta em ficar julgando a vida das pessoas? Você se conecta com leituras ruins? Você se conecta com músicas ruins? Você se conecta com as situações ruins que acontecem no seu dia a dia? De que você cuida na sua cabeça? Você cuida de um jardim? Ou você cuida de uma lata de lixo? Como é que você alimenta a sua vida? Com o que você alimenta o seu coração? Com o que você alimenta a sua mente? É claro e evidente que nós vivemos num mundo hostil.
É claro e evidente que nós vivemos ao meio de situações desafiadoras. É claro e evidente. Senão nós não estaríamos aqui. Senão nós não estaríamos aqui no planeta Terra. Nós estaríamos em outra casa. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se nós não estivéssemos precisando de estar aqui para esse processo evolutivo, nós estaríamos na outra casa. Nós estaríamos em outro lugar. Nós estamos aqui para aprender com isso. Nós estamos aqui no meio dessa balbúrdia toda, nós estamos aqui no meio dessa confusão, nós estamos no meio desse movimento complexo, nessas dificuldades, para que a gente possa aprender a estar são, a mantermos fortalecidos a nossa forma de pensar. E aí nós temos um manual de conduta. César, o que fazer? Pega lá o manual de conduta. Pega lá o manual de conduta. César, qual que é o manual de conduta? Pega lá o Evangelho. Pega lá o Novo Testamento. Pegou o Novo Testamento? Lê o Novo Testamento. Lê lá os evangelistas, lê as cartas de Paulo, lê lá os livros. Ah, César, só o Novo Testamento? Você não ficou satisfeito? Não, lê os outros livros da Bíblia. Leia a Bíblia. Não é? Ah, César, beleza. Tem uma Bíblia legal? Tem. Compra aquelas Bíblias comentadas. É uma boa escolha. Pega aquelas Bíblias, né, que tem o texto e tem o comentário do texto em cima. Aquelas Bíblias são boas. Não é? Ah, você quer algo melhor? Você quer da doutrina espírita? Bom, ótimo, beleza. Você quer da doutrina espírita? Doutrina espírita é o segundo livro. O segundo livro da obra de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós temos o manual de conduta comentado pelos espíritos codificadores. Pelo diálogo do Allan Kardec. Allan Kardec e os espíritos codificadores. Eles pegaram o Evangelho, eles pegaram o Novo Testamento e comentaram eles, explicaram, discerniram ele lá. Não é? Explicou eles, tá? Tintim por tintim, o que tem que fazer. Tem os comentários lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá os comentários de Allan Kardec e tem as instruções dos Espíritos, falando lá, palavra por palavra, o que você tem que fazer. Lá no capítulo 17, sede perfeitos. Lá no capítulo 17, sede perfeitos, o item 3, tem 18 regrinhas lá. 18 regras. Pega lá para você ver. Pega lá. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, pega lá. Capítulo 17, item 3. Tem 18 regrinhas. Regras básicas. Você pode treinar uma por semana. Você vai ter 18 semanas de treinamento. Lê todas elas. Depois pega uma por uma e treina durante uma semana. Depois você me conta se a sua vida não vai tomar um rumo diferente. Depois você me conta. Me chama lá no direct e fala assim, nossa, César, eu li estou treinando as 18 regras. Treina uma por semana. Transforma em hábito. Cola na sua casa, lá onde você pode ler. Põe lá no espelho do banheiro. Uma regra por semana, para você poder ler, estudar, para você poder ler, entender, processar ela no seu cérebro, treinar ela uma vez por semana. Uma por semana, uma regra por semana. Depois você me conta. Se a sua vida não se transforma. Esse é o nosso exercício. Esse é o nosso progresso. É dessa forma que nós vamos conseguir avançar. Não é? A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças vulgares, sob o nome de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. Nas épocas de superstição e ignorância, fizeram eles divindades benfazejas. Eles se dividem então em 4 grupos. Então os bons espíritos de segunda ordem, se dividem em
4 grupos. Vamos lá. Quais são os 4 grupos? Espíritos de quinta classe. Espíritos benevolentes. Como é que são esses espíritos? Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviço aos homens e os protegerem. Mas seu saber é limitado. Seu progresso se cumpriu mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Espíritos benevolentes. Espíritos de quarta classe. Espíritos sábios. O que os distingue principalmente é a extensão dos seus conhecimentos. Espíritos mais inteligentes, espíritos com mais conhecimento. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Não encaram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade e não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Não misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então, os bons espíritos, eles já passaram por essa fase das más paixões. Então, os espíritos de quinta classe, benevolentes. Os de quarta classe, espíritos sábios. Espíritos de terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada formam o seu caráter distintivo. Sem terem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento sadio sobre os homens e sobre as coisas. Julgamento sadio. Gente, olha que coisa, olha que bacana, olha que incrível, olha que maravilhoso. Imagina quando nós pudermos alcançar esse nível. Que bendito vai ser nós conseguimos ter um julgamento sadio na nossa vida. Nós nunca mais vamos escutar as pessoas falarem com a gente assim: posso fazer uma crítica construtiva? Não é? Alguém já te disse isso alguma vez? Posso fazer uma crítica construtiva? Aqueles que falam para mim isso, hoje eu já tenho essa condição, hoje eu já posso responder dessa maneira, Aquele que vira para mim e fala assim: César, eu posso fazer uma crítica construtiva? Eu falo: não. Ou você critica, não é? Ou você me critica, ou você me julga, ou então você me dá um feedback, Ou então você me dá um feedback positivo. Ou seja, você vai fazer algo que possa contribuir com a minha evolução, não é? Crítica construtiva nunca, porque não existe crítica construtiva. Crítica é crítica, não é? Não tem jeito esse negócio funcionar, não é? Então, observe, julgamento sadio. Percebem? Quinta classe, benevolentes. Quarta classe, sábios. Terceira classe, sabedoria. Então, estes que são sábios,
que as qualidades morais da ordem são mais elevadas e compõem o seu caráter, eles estão trazendo todo esse processo evolutivo. Eles já trazem a bondade no seu coração. Eles já trazem conhecimento em seu coração. E eles sabem trabalhar isso de maneira sadia. Não é? Gente, vamos colocar isso como meta na vida. Ter julgamento sadio. Não se faz julgamento sadio se você não tiver caridade moral. Olha que ensinamento. Olha que ensinamento. Não se faz julgamento sadio se você não tem caridade moral. Maravilhoso. Não é? Condição para um julgamento sadio: caridade moral. Vou escrever sobre isso. Espíritos de segunda classe, dentro da segunda ordem. Espíritos de segunda classe. Espíritos superiores. O que é o espírito superior? Ora, reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. E é perceptível na linguagem deles. Sua linguagem não respira, olha só, sua linguagem, o que eles falam, não respira senão benevolência. É constantemente digna e elevada e é frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais do que os outros aptos para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e cuja alma desligada é bastante desprendida dos laços terrestres para a compreender. Mas se distanciam daqueles que se animam só de curiosidades ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam-se sobre a terra, é para nela cumprirem uma missão de progresso. Olha que maravilha! E nos oferecem, então, um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Que maravilha! Que maravilha! Olha só, que coisa boa! Então observe que quando nós observamos alguém na terra, quando nós observamos alguém na face da terra, que está nos ensinando a missão do progresso, a perfeição que a humanidade possa aspirar, esse é um espírito, é um bom espírito encarnado na terra. É um espírito de segunda classe, é um espírito superior, chamado de espíritos superiores, encarnados aqui na terra, para nos ajudar. Agora olha só que bacana, vamos colocar isso como meta de vida, gente. Julgamento sadio. Julgamento sadio. Critério para o julgamento sadio, caridade moral. Olha que bacana isso. Formidável. Formidável. Queridos, vencemos aqui mais um estudo profundo. Eu acredito ser muito profundo, porque faz muito sentido para mim. Faz muito sentido para mim nós entendermos esse processo evolutivo, ou seja, entendermos a nossa própria evolução. Porque pode surgir essa dúvida, né? Nós estamos evoluindo na direção de quê?
qual que é o limite dessa evolução? Como é que é o processo? Não é? Quais são os limites? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano? Quais são os níveis? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, 10º nível, 100º nível? Não é? O que mostra para mim que eu mudei de nível? Não é? O que esclarece para mim que eu mudei de nível? Então isso faz muito sentido para mim. Nós sabermos, bom, eu tenho lá, eu estou num processo de progresso. Eu estou progredindo. Progredindo na direção de quê? Estou progredindo na direção de eu me tornar um bom espírito. Eu estou progredindo na direção de me tornar um espírito de primeira ordem. Ok. Então, para eu alcançar o espírito de primeira ordem, eu preciso de passar pela terceira ordem e pela segunda ordem para alcançar a primeira ordem. Muito bem. Passar pela terceira ordem. Vamos lá. Terceira ordem. O que eu tenho que passar? Eu tenho que passar pela 10ª classe, eu tenho que passar pelas classes. Muito bem organizado, né? Então eu tenho que passar primeiro pela 10ª classe. Qual que é a 10ª classe? Espíritos impuros, inclinados ao mal, e fazem dele objeto de suas preocupações. Então é aquele que pensa na maldade o tempo inteiro. Passar dessa fase, passar dessa classe, eu tenho que ir para a 9ª classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes, zombeteiros. Passei por essa classe, então tem que passar pela 8ª classe. 8ª classe. São conhecidos como bastante amplos. Têm conhecimentos muito amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Né? Cometem erros absurdos, presunção, orgulhoso, inveja, obstinação das quais não podem despojar, não abandonam o ego, não abandonam o orgulho. Né? Então, espíritos pseudo-sábios. Tem que passar pela 7ª classe, espíritos neutros. Muito bons não são nem bons para fazer o bem, nem maus para fazer tanto mal assim. Fica no meio do caminho. Tem que passar pela 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Você é daqueles espíritos barulhentos? Você é daqueles espíritos barulhentos? Né? Sabe aqueles espíritos barulhentos? Sabe aqueles espíritos barulhentos? Você já viu espírito barulhento? Você já viu. Você já viu espírito barulhento? Aqueles que baixam o barraco. Aqueles que são barraqueiros. Né? Adoram uma plateia para fazer barulho. Sabe aquilo? Aqueles são espíritos de 6ª classe, espíritos batedores, né? Espíritos perturbadores. Não é assim? Percebe? Então, ó, passamos, né? Fomos fazendo as provas, existência depois de existência, não é? Viemos evoluindo, estamos evoluindo, não é? Espírito milenar, nós temos uma vida só, várias existências, a gente vem vindo, vem aprendendo, estamos aqui, não é? Tem mais, acabou não. Aí nós entramos no 2ª ordem, entramos no 2ª ordem, 2ª ordem, 5ª classe, espíritos benevolentes. Então esses já, qual que é a característica dele? A dominância da bondade. Pensa de maneira bondosa. Alimenta-se da bondade. Quer o bem aos outros, não é? Dá graças às bondades. 4ª classe, espíritos sábios. Então aquele que tem conhecimento da ciência. Então, bondade e ciência, intelectualidade, conhecimento das coisas. 3ª classe, espíritos de sabedoria. Então, esses que já estão juntando bondade, ciência, sabe trabalhar isso, não é? Eu achei isso maravilhoso. E promove julgamentos sadios aos homens.
Maravilhoso. Gente, isso fez um sentido maravilhoso para mim. Julgamento sadio. Passamos essa classe? Segunda classe, espíritos superiores. O que é o espírito superior? Aquele que sabe usar da bondade, sabe usar da ciência, sabe usar da sabedoria, não é? E a sua linguagem. Ele transforma isso numa linguagem digna e elevada e sublime. Digna, constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Não respira senão a benevolência. Olha que maravilha. Não respira senão a benevolência. Então, olha só, como é que isso é importante para nós? Para onde nós estamos indo? Que evolução é essa? Agora, é claro, precisamos de várias existências e cada existência dessa nossa é um passo na direção dessa evolução. Não é? É um passo. Mas que bom que estamos no caminho, que bom que estamos na jornada, que bom que estamos nesse processo evolutivo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos bons espíritos aqui conosco, não é? Coordenadores desse projeto, coordenadores desse programa, são os bons espíritos, não é? São os espíritos superiores, são esses que são os coordenadores desse projeto, que estão aqui conosco, presente aqui conosco, nos inspirando, nos instruindo, nos trazendo as mensagens necessárias, né? Para que a gente possa nos manifestarmos aqui. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, também, né? Bons espíritos, guardiões da nossa vida, da nossa existência. Todos nós temos, né, aquele que é destinado para o nosso guardião. Imagina, você ter um bom espírito desse ao seu lado constantemente, não dorme, não é? Para que possa nos ajudar. Gratidão, gratidão a eles. Gratidão a todos os irmãos que foram conduzidos aqui, né, para estarem aqui conosco, encarnados e desencarnados. Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente. Obrigado por esse momento conosco, nessa segunda-feira, não é? Nesse início de semana. Graças a Deus, que Deus nos abençoe enormemente, que abençoe você enormemente, que abençoe o seu resto de semana, abençoe sua noite, que abençoe a sua semana. Se Deus quiser, nós teremos sim uma semana abençoada. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.